Desassédio de destino. Um dos vínculos que nós temos, que muitas vezes nós engendramos usando nosso livre-arbítrio limitado, cheio de imperfeições, apegos, equívocos e violência, é nos vincularmos a famílias, locais, circunstâncias de alto nível de assédio. E uma das funções do processo de reencarne é justamente o indivíduo identificar a patologia e muitas vezes sair daquilo. Então é uma desobsessão, é um desassédio do destino. Então a vida te coloca a pessoa numa sociedade opressiva, né? Um exemplo disso é a história de Malala. Malala é um exemplo desse desassédio de destino, em que ela estudava, tinha uma vida normal, um pai culto que sempre estimulou nela o estudo, e com a entrada de religiosos no poder, os religiosos fundamentalistas, e todo fundamentalista ele entende que ele tem razão, que Deus está com ele, e tudo que ele interpreta como sendo correto é o correto para ele e para todos. Então, quando o Talibã toma o poder, ele impede a sua livre manifestação consciencial. E aí ela vai conseguir, a partir de muito esforço, sair daquele local opressivo, e a partir disso ela consegue escrever livros e fazer obras e se enganjar em atividades que estimulem o fim, ou que levem as pessoas a tomar consciência da gravidade da situação, sobretudo das mulheres que se encontravam no Afeganistão, no regime do Talibã. Então isso que Malala faz é um desassédio de destino. Se você nasce numa família de supremacistas, fascistas, nazistas, que entendem que os brancos têm direitos, ou de escravocratas, que têm propriedades, que praticam trabalho escravo, é um grande desafio da alma não transformar o que é patológico, o que é doentio, em algo comum. E a partir daí se desvincular desse processo, que nós estamos chamando de desassédio de destino. Daí a gente entender que isso não é uma fatalidade. Nem sempre o fato de você nascer num local tóxico, patológico, ou em circunstâncias em que você não tem todas as condições para seu desenvolvimento, que você tenha que ficar ali. Mas esse processo é um processo de ruptura. Ruptura. Pessoas que aderem a visões de mundo fundamentalistas, que cerceiam a liberdade do outro, a religiosidade diferente, a sexualidade não aceita, que são extremamente repressivas. Muitas pessoas, mesmo não sendo da sua natureza esse processo repressivo, se mantém naquela religião. Vão buscar nas coisas que gostam, no canto, na música, no trabalho social, mas se mantêm presos ainda, vinculados àquele ambiente patológico. Não tem a coragem de evoluir, de fazer uma ruptura para o melhor, para ideias mais saudáveis.
Então, o desassédio de destino, ele é uma etapa evolutiva que as pessoas vão ter que enfrentar. Cedo ou tarde, nós temos que mudar para ideias mais saudáveis. Logicamente, que nem todo mundo que está trabalhando no local opressivo, repressivo, limitado, com visões preconceituosas, pode estar preso ali. 99% está. Mas existem exceções. São aqueles que são infiltrados. Eles são infiltrados porque eles estão ali para levar para aquele lugar algo de bom. Mas no caso aqui, o nosso tema não é esse. Vamos falar sobre infiltrado daqui a pouco. O nosso tema é outro. O nosso tema é desassédio do destino. O mundo às vezes nos coloca em circunstâncias junto a locais, pessoas, países, crenças, sobretudo entre nós as crenças, que são vampirizadoras, que são extremamente patológicas. E nós, muitas vezes, aderimos com muita facilidade a esses processos, e com isso nós rapidamente nos tornamos, ao aderir a isso, sem romper com isso, o que há de patológico no lugar, nós acabamos ganhando também uma parcela de comprometimento. A evolução exige de nós escolher o melhor, o mais evolutivo, o mais saudável, e estimular o melhor para as pessoas. O melhor nunca é o melhor porque é aquilo que eu gosto. O melhor é o melhor porque é o mais saudável, é o que ajuda mais as pessoas, é o que equilibra as pessoas emocionalmente, é o que centra as pessoas, não explora financeiramente as pessoas, não faz as pessoas abandonarem seus parentes, abandonarem as responsabilidades sociais. Então o melhor sempre é algo que emancipa para a fraternidade, para o sentimento bom, para algo positivo. Nunca é algo meramente teórico. O melhor não é a minha religião. Não é isso, né? O pior é aquilo que te isola, que cria separatividade, que cria ideia de superioridade, que cria limitação cognitiva, que cria o machismo, o racismo, o sexismo, o que cria o preconceito, as religiosidades de origem africana, que criam a ideia de que essas religiosidades são do mal, que quem não concorda comigo está no inferno. Isso é o patológico. Mas vejam bem, o desassédio, nosso tema qual é? Desassédio do destino. Para que a pessoa consiga fazer esse desassédio, ela vai ter que ter em vida o entendimento de que aquele conjunto de ideias não lhe servem mais. Enquanto ela ainda entender que ali é possível acachambrar, ou seja, fazer um negocinho, não, eu faço isso, ela vai se manter ali, né? E em termos encarnatórios, quando o local é muito patológico, muito doentio, quando as lideranças são muito doentias, quando as ideias são atrasadas, retrógradas, criam traumas, criam perseguições, estimulam a violência, permanecer é ser conivente e participar da dívida coletiva que aquele processo faculta.
Daí que o desafio do desassédio de destino é um desafio pessoal. Você cresce, você expande e você começa a entender, por exemplo, que a ideia de inferno não se justifica mais. Então você aí nesse momento, você está fazendo um desassédio de destino. Você vai aderir a ideias que emancipem o outro, que construam fraternidade. Não precisa ser nem troca de religião, mas que criem menos dependência emocional, financeira, espiritual. Então, desassédio de destino é um dos desafios que a vida humana propõe e que poucas pessoas conhecem ou sabem que isso faz parte do mecanismo de crescimento humano. Cedo ou tarde, a gente vai ter que escolher do menos pior, do pior para o menos pior. Uma das coisas que podem acontecer no desassédio de destino é a transformação. Você consegue transformar um ambiente que inicialmente seria patológico para um ambiente mais positivo, corrigindo equívocos milenares daquele ambiente, daquela crença, transformando ela numa outra coisa e mantendo o mesmo nome. Isso também acontece. No vídeo, até o próximo vídeo.